Donald Trump é o anticristo. Tudo começou com a queda dos anjos. Eles vieram para a terra e se materializaram e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Nessa relação sexual entre anjos caídos e os homens, surgiu uma raça corrompida chamada Nephilim, ou Nephilim. Os Nephilims eram criaturas gigantescas, filhos destes anjos caídos e dos humanos. Nephilim significa caído ou derrubado. Após essa genealogia corrompida, Deus mandou um dilúvio para acabar com essa descendência de Néfilins. Mas aconteceu uma coisa chamada pretexto bíblico. E essas criaturas continuaram existindo até os dias de hoje. Não como gigantes, mas com o DNA alterado. A prova disso é o Golias. Aquele gigante do Davi e Golias, ele era um Néfilim e existiu depois do dilúvio. Então século vai, século vem e esses Néfilins criaram uma seita, na qual eu não vou mencionar o nome porque eu não quero brincar com fogo. Essa seita existe desde a Roma antiga e o principal objetivo dessa seita é preparar o mundo para a vinda de um líder majoritário global que nós conhecemos como anticristo. Há séculos eles estão preparando as plataformas para a vinda do anticristo. Muito antes da maçonaria e muito antes dos Illuminati, eles já faziam isso. Eles pegaram alguns rituais e magias deixados por Salomão na sua clavícula e se apropriaram para si. Eles têm a verdadeira clavícula de Salomão e eu te garanto que não é essa que você encontra nas livrarias por aí ou na internet. A verdadeira clavícula de Salomão está com eles e você não vai encontrar. Para você entrar nessa seita, você não pode ir até eles nem pedir para entrar. Você precisa fazer parte dessas genealogias dos Néfilins e eles vão até você. Você não vai até eles. Eles te encontram. Eles fazem cálculos numerológicos, cabalísticos e astrológicos com a sua data de aniversário. Se sua data de aniversário estiver condizente com a cabala, com a astrologia e você fizer parte dessa descendência, eles vão até você, te explicam o que são eles e te convidam para participar de aulas que duram mais ou menos um ano ou alguns meses. E quando eles verem que sua mente está doutrinada o suficiente, quando eles veem que você realmente acredita que o lado de Satanás está certo e o de Deus está errado, você está apto para fazer um ritual de inicialização, que era o mesmo ritual usado pelos faraós para se tornar um faraó. Eles estão em todas as camadas das sociedades. Existem políticos que participam dessa seita, juízes, advogados, promotores, artistas, atores, jornalistas, cantores, cientistas e por aí vai. Na mídia, tem o grupo que participa dessa seita que é chamado de bombeiros. E eles são chamados para abafar um caso. Você já percebeu que os portais de notícias estão falando de um assunto e do nada eles não falam mais? Ou quando estão falando de um assunto sério, mas fala pouco e dão mais ênfase em coisas bobas como futebol, Olimpíada, Carnaval, essas coisas. Isso é para fazer você esquecer do assunto anterior, que era o assunto mais importante. Quando vazam uma notícia que não podia vazar, eles falam que é fake news ou fazem aquilo que eu falei. Eles dão mais ênfase em uma coisa boba do que esse negócio que vazou que é sério. Não dá pra falar como essa agenda global começou porque vai ser um vídeo enorme, mas eu vou dar alguns detalhes importantes. Em 2001 teve a virada do século e isso foi muito importante. E em setembro de 2001, você obviamente se lembra, teve o ataque das Torres Gêmeas. Eu sei que vai parecer teoria da conspiração e coisa de gente com chapéu alumínio, mas aquilo foi planejado muito antes de acontecer. Tanto é que teve várias referências sobre esse ataque em filmes, séries, desenhos e até mesmo nas cartas dos Illuminati, antes mesmo do ataque acontecer. Precisava que aquilo acontecesse justamente na virada do século para poder fazer um ritual para preparar para a nova ordem mundial. Para você fazer um ritual, você precisa de um sacrifício, porque sacrifício gera energia vital. E a energia vital é muito importante para um ritual. Os incas e os astecas faziam o ritual tirando o coração da vítima, porque é lá no coração onde fica o maior foco de energia vital. E em um ritual gigantesco como esse, precisava de muita, mas muita energia vital. E muita gente morreu naquele fatídico dia do 11 de setembro de 2001. Como eu mencionei, eles usam a cabala e a numerologia. Eles
corrompem para os seus próprios interesses. E eu vou dizer alguns números que são importantes para eles. Número 5. Esse número é importante por causa do pentagrama de 5 pontas. Número 9. Eles acreditam que Deus deu 9 pedras a Satanás. Esse número também foi a hora em que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na hora 9ª. Então, para eles, essa é a hora em que eles fizeram Deus chorar. O número 9 é um número muito importante para eles, porque 9 para eles é o número do diabo. Número 11 é considerado um número mestre. Não é à toa que o atentado das Torres Gêmeas aconteceu no dia 11 do mês 9. Olha aí o 9 de novo. Guarda bem o 9 porque ele é muito importante. Número 12 é o número da quantidade dos discípulos de Jesus. Eles gostam muito de profanar essas coisas. Número 13 é o número das pessoas que estavam na última ceia contando com Jesus. Em 2016 se completou a metade de um ciclo da nova ordem mundial. E para isso eles fizeram uma cerimônia da abertura do túnel da Suíça. Vocês se lembram disso? Como pode ver, essa cerimônia teve várias simbologias estranhas. Teve bode, teve apologia a um ritual, e aquilo realmente foi um ritual para comemorar essa cerimônia da abertura do túnel e a metade da nova era. Se acrescentarmos 9 anos após 2016, olha o 9 aí de novo, vamos para 2025, onde surge o anticristo. Satanás não é onisciente, então ele preparou 9 pessoas para serem o anticristo, para caso algum deles morrerem antes de cumprir sua missão, como o Ronald Reagan, ele possa substituir por outro. Um desses 9 é o Donald Trump, e ele é a pessoa mais preparada para ser o anticristo. Imagina como se fosse um jogo de futebol. Quem fizer o gol leva a taça para casa, e eles ficam passando a bola entre si. Quem se destacar mais, quem cumprir mais a missão de anticristo, leva esse título para casa. E essa bola foi passada para o Donald Trump, e ele está prestes para marcar o gol.